A igreja neopentecostal, a partir dos anos 80, ela vai paulatinamente ocupando um espaço de recuo da igreja católica. Quando a igreja católica a igreja católica barra teologia da libertação. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês, quando era moleque, eu conheci aqui no Brasil, aqui no Rio, a turma da JOC, Juventude Operária Católica. E essa turma era foda. Eles faziam umas pinturas na parede do Rio de Janeiro, muito legal. Eles usavam o Recruta Zero. Quem conhece o Recruta Zero aí? Muito legal, muito legal. E eu conheci padres da JOC, da Juventude Operária Católica, que eram padres que se definiam enquanto marxistas. Todos esses padres foram afastados, foram isolados, foram aposentados. E eu conheci um padre que ele falou assim para mim: nós vivemos o pior momento da cristandade. Nós temos que entender que a diferença entre cristianismo e cristandade. A cristandade é um movimento político dentro do cristianismo. Ele fala assim: nós vivemos o pior momento da cristandade. Ele me falou isso no final da década de 90. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: porque nós hoje somos tratados como párias pelo Vaticano. O Vaticano não nos quer. O Vaticano quer que nós nos aposentemos o mais rápido possível. Ele já tinha 68 anos. Eu falei: a minha missa? Não, vou me aposentar. E a Igreja Católica, ele falou: eu estou esperando, que parece que eu vou ser removido para a Europa. Ele falou: o que eu vou fazer com 68 na Europa, 68 anos na Europa? Vou me aposentar, encostar minha barriga lá e lá ficar, né? Porque aqui, tudo que eu precisava aqui de dinheiro aqui foi negado. Tudo que eu precisava fazer o trabalho de base foi negado. Em contrapartida, esses movimentos neopentecostais, eles vão se apropriar do Estado. É o padroado. Só que é o pastorado, digamos assim. Por quê? Porque eles vão começar a eleger seus representantes para vereador, para deputado federal, para senador, até para presidente da República, e vão começar a pegar verba. Através de quê? Transformando essas igrejas em ONGs. E aí começa toda uma cadeia de assistencialismo voltada para eles mesmos. Com dinheiro público, eles financiam todo aquele proselitismo deles. Entendeu? O Bispo Macedo jamais conseguiria ter um canal em nenhum lugar do mundo. Uma igreja teria televisão, rádio, jornal, internet, stream, TV a cabo, como tem o Macedão aqui no Brasil. Entendeu? Eu não esqueço que um dia foi perguntado ao Valdomiro, que em 71 lá, por que ele tinha um jatinho que era o mais moderno do mundo. Ele, na cara lavada, falou assim: para ficar mais perto de Deus. O cara que fala isso, ele tem certeza que essa resposta não vai reverberar de maneira negativa no meio do seu rebanho. Então, por que hoje, em 2022, a maioria dessas igrejas se tornaram seitas reacionárias? Porque elas reproduzem toda uma política do imperialismo, de dominação, de envolvimento político a partir da defesa do capital. Agora, onde é que entra o sionismo? O movimento sionista barra Israel é bobo. Israel é um dos países mais perigosos do mundo. Eles começaram a botar dinheiro nessas igrejas a partir daquela discussão da Terra Santa, Israel. Então, tu entra nessas igrejas, elas têm bandeira de Israel. Por quê? Porque elas passaram a tratar o Estado de Israel criado pela ONU, esse Estado sionista, como o Israel histórico. Então, eles passaram a defender o Estado de Israel como o Israel histórico, ignorando por completo os palestinos, os árabes, ignorando que essa Israel que está aí foi criada por judeus europeus. Eles não são autóctones, eles não são homens da terra. E aí eles começaram a criar um projeto de turismo religioso, e difundido nessas igrejas. Essas igrejas vendem anualmente vários pacotes para tu conhecer a Terra Santa. Aí tu vai para Israel, ignora a Palestina, ignora o árabe, ignora que Jesus Cristo era negro, e eles introduzem o Jesus europeu e a Terra Santa israelense.
aquela criada pela ONU em 1947, repleta de sionistas. Esse é o arcabouço cultural. A questão política, a CIA deu. A questão ideológica, o capital deu. E a questão cultural, os sionistas deram. Então, tu passa nessas igrejas aí, tem um monte de bandeira de Israel. Terra Santa. E todos eles se tornaram inimigos dos árabes, dos palestinos. Que eles são os inimigos, querem destruir. Aquilo lá é deles, porra. Aquilo lá é deles, cara. Não existe outro dono daquela terra. Né? É uma aberração histórica, né? É uma contradição que eles fazem. Então, hoje, eles cresceram muito. Por quê? Porque há um vácuo político, não há um partido revolucionário, nós não temos trabalho de base, as esquerdas brasileiras, na sua maioria, têm dificuldade em penetrar nas camadas populares, têm dificuldade. Nós temos um discurso ainda muito classe média. Esse negócio de rede social, isso aqui é legal, mas isso não transforma o mundo. Transforma o mundo é a presença na rua. Nós temos que nos apresentarmos para o trabalhador brasileiro como gente de carne e osso. Falar a tua dor é a minha dor. Eu falei para vocês hoje que eu estava na sala de aula, um moleque fez sinal que está amarrado, está repreendido, eu já entrei ali no sapatinho para travar essa porra. Falei, que porra é essa? E pá, já chamei a galera veio, isolou esse reacinha e depois o reacinha estabilizou o reacionarismo dele. Mas se tu não está ali, o discurso neopentecostal vence, de ódio ao pobre, ódio ao diferente. E aí uma das coisas que eles passaram a fazer é esvaziar a discussão. Não existe racismo. Racismo não existe. Na igreja todos são iguais. O racismo existe lá fora. Aqui não tem racismo. Aqui não tem pensamento elitista, aqui não tem desigualdade, aqui não tem nada. A igreja é uma parte, digamos assim, é um enclave do mundo dos sonhos. Enquanto tu estiver aqui dentro, a tua vida é boa, que ninguém te discrimina, ninguém te trata mal, tem comida, tem bebida, tem música, tem diversão, tem vida social, fica aqui dentro, não sai daqui. Lá fora está o diabo. E o diabo está te tentando toda hora. Larga a bebida, larga o cigarro, larga a droga, larga a mulher, larga a cachaça, larga a suruba, larga a putaria, larga tudo isso tudo demônio. Larga tudo isso. Vem para cá, põe um paletó, uma gravata e vem para cá. É engraçado como é que dá domingo, 7 horas da noite, você vê uma quantidade enorme de pessoas humildes, paletó, gravata, aquele vestidão com a Bíblia debaixo do braço, igreja. E você vê que a quantidade de pessoas humildes é muito grande. E ele vai receber o sermão de um leigo. Olha, isso é que é fantástico. Porque o pastor se faz. Esse negócio de curso de teologia, isso aí há pouco tempo. Porque antes o pastor se fazia. Ele lia a Bíblia lá, interpretava, militava. Daqui a pouco um bispo, alguém hierarquicamente dono da franquia, porque, entenda bem, igreja é franquia. Eu posso fazer um curso hoje, se eu fizer um curso de teologia, eu abro aqui, a igreja quadrangular, triangular, da foice e do martelo. Não preciso responder nada a ninguém. Não existe uma hierarquia central. Posso montar isso aqui. Eu fico ali falando o que eu acho. Diferente de outras igrejas que há um dogma central. Há toda uma subordinação hierárquica.